First, I want to extend my congratulations Dar to minhas Sonia congratulações a Sônia e and all their Marlene helpers and e friends todos os for seus organizing this exciting amigos event. por organizar esse empolgante evento. Então, meus amigos, quantas pessoas aqui em São Paulo? Quantas pessoas, estou curioso, aqui em São Paulo? Quantas pessoas existem aqui de São Paulo? Quantas do Brasil? E de fora do Brasil? Fora da América do Sul? E quantas do outro mundo, fora do mundo? Acho que existem milhares de fora do mundo e nós damos as boas-vindas. Na verdade, somos todos de fora desse mundo. Cada um de nós é uma pessoa sem tempo, eterna, que estamos aqui vivendo nesse corpo físico por algum período de tempo, curto, aliás. 15 anos atrás, eu era agnóstico e eu acharia que uma pessoa seria boba de dizer tais coisas. Mas a ITC mudou isso para mim. As provas do ITC me convenceram da realidade da nossa natureza eterna. Muitos anos atrás, eu fui a Luxemburgo para visitar meus amigos Merge e Jules Harsh Fischbach, cujo trabalho de ITC é fenomenal, como nós vimos. 5 de nós nos sentamos em volta de rádios e amplificadores e alto-falantes. Podemos ter o primeiro slide, por favor? Podiam passar o primeiro slide. O equipamento estava emitindo um chiado de ruído branco fora da sala. Subitamente saiu o barulho e a voz de Konstantin Raudiv entrou. Como vocês sabem, Raudiv morreu em 1974. Estava falando conosco através do rádio de outra dimensão, mas que nós chamamos frequentemente de mundo dos espíritos. Dizem a nós que nossos colegas espíritos têm aparelhos do lado deles que eles usam para modular o barulho branco e convertê-lo. E eles pegam esse barulho branco e convertem em alguma coisa parecida com voz. Nós podemos ter a primeira transparência? Primeira... Mr. Mason, please. I think the translator didn't have time to translate, so could you allow maybe a couple minutes so they can translate the people that don't understand English, so they will just read whatever is in transparency and then they will speak in Portuguese. I'll do that, thank you. Okay. Tradutoras, por favor, poderiam traduzir o que está na transparência? O Mr. Mick vai esperar alguns minutos para que o pessoal acompanhe o que está escrito na tela. The translator has a script in the back. Finalmente, certo. Finalmente, Mark Macy. Meu querido amigo, nós trazemos nossas saudações ao colega Mick e os Uphofs. Também a Hans Heckman, que faz um lindo trabalho para
espalhar a ITC. Você sabe por experiência, Mark, como é perigosa a droga de todos os tipos. Tenta avisar a humanidade que eles não devem alterar as vidas atuais do seu lado, mas também influenciar de uma maneira negativa suas futuras vidas. Continua com suas experiências e você vai ver que a ponte para os estados se fortalecerá. Regina, sua alma gêmea, pode lhe ajudar bastante. Ouça a voz interna e ela lhe guiará do caminho certo. Essa experiência em Luxemburgo me levou a concluir que ITC é o mais importante campo de pesquisa hoje em dia. Como vocês sabem agora, a ITC, ou transcomunicação instrumental, é o uso de equipamento eletrônico para obter informações do assim chamado mundo dos espíritos na forma de imagens. Eu poderia ter o próximo slide, por favor? Next slide, please. And also we get information in the form of text. Informações de texto no próximo slide, por favor. We didn't have to give a plan for humans to send it through. We also wanted to give a soldier for Magna as our world, also transmitted to your world. Will be done in the next weeks. Said we Nós planejamos usar os nossos equipamentos, 15 minutos de conversação com Constantino Raudiv, e perguntei se ele usa equipamento do lado dele para criar as vozes que eles usam do nosso lado. Eu sabia que eles usavam, mas eu queria saber na gravação, e ele disse que você sabe que nós usamos equipamento e nós temos planos quero dar planos do nosso equipamento e queria mandar através do Hans. Também queremos planejar nos próximos meses um mapa do nosso mundo, e essa mensagem veio ano passado no meu telefone, e esse ano, umas semanas atrás, entrou no nosso mundo em Luxemburgo, como vocês viram anteriormente. Então, os resultados da comunicação espírito são realmente milagrosos. Vou passar uns minutinhos explicando o que aconteceu nos anos recentes para fazer esse milagre possível. Depois eu vou mostrar um pouco mais de provas que a gente está coletando e mostrar o que acontece nos Estados Unidos. Primeiro, vamos pôr as coisas em perspectiva. A sala que nós estamos agora está cheia de vibrações na forma de centenas, talvez milhares de sinais de rádio e TV. Todos esses sinais estão misturados no mesmo espaço. No entanto, cada um fica distinto por sua frequência ou taxa vibratória, ou mesmo ressonância. Com o equipamento correto, TV ou rádio, nós podemos sintonizar cada um desses sinais separadamente. Próximo slide, por favor. Da mesma forma, nosso corpo físico é superimposto por vários corpos espirituais. Esses também estão todos misturados no mesmo pacote, mas cada um é distinto por sua frequência. Cada corpo permanece distinto por sua frequência vibratória. Com o equipamento correto aqui em cima, nós podemos sintonizar cada um desses corpos espirituais. Da mesma forma, no mundo que vivemos, o universo físico, são superimpostos por outros mundos e outros universos. Outra vez, todos esses mundos estão misturados num grande pacote, mas cada um fica distinto por sua própria taxa vibratória e sua substância. Teoricamente, com o equipamento técnico correto, podemos sintonizar cada um desses mundos em separado. É isso que trata o ITC, a transcomunicação. Enquanto a mais básica forma de ITC é voz de comunicação, temos imagens que entram pelo canal de televisão. Estão recebendo bitmaps, imagens escaneadas
no disco rígido dos seus computadores. Os experimentadores vão começar a trabalhar de manhã e desligar tudo. E quando voltam de tarde, às vezes o computador está funcionando e tem novos arquivos no disco. Alguns desses arquivos contêm imagens como esta. Alguns contêm texto. Como vocês ouviram antes, nós recebemos também vozes de telefones e rádios. Próximo slide. Como é que começou então tudo? Quando acabou a Segunda Guerra, a gravação em fita... Bom, vamos voltar o slide, por favor. Volte, por favor. Aí. Não. Eu quero assim, sem nada. Vazia. Quando a Segunda Guerra terminou, a gravação em fita começou a ficar popular pela primeira vez. E o fenômeno se espalhou pelo mundo todo. As pessoas gravavam música, conversa ou sons da natureza. Alguns, às vezes, quando eles tocavam de volta, às vezes ouviam as vozinhas que por pensamento racional não deviam nem estar lá. As vozes eram muito pequenininhas, tênues e quase inaudíveis. Muitas pessoas ignoravam o fenômeno, mas algumas, com mentes curiosas, começaram a coletar essas vozes, estudá-las, experimentar. Esses pesquisadores tiraram conclusões diferentes. Alguns acharam que era voz de pessoas, ETs, né, do espaço. Outros acharam que eram pessoas da Terra que talvez manifestassem na fita. Outros acreditavam que sinais de rádio estavam sendo captados. Hoje, a maior parte dos pesquisadores acreditam que, como nós todos acreditamos, que a maior parte dessas vozes eram vozes de espíritos, pessoas que viveram na Terra. Para lhes dar uma ideia do fenômeno da voz eletrônica, que vocês ouviram, eu vou tocar duas vozes típicas que foram gravadas na Europa uma década atrás. Ambas vieram do mesmo espírito, o espírito de um famoso inglês. Vamos ver se vocês conseguem adivinhar quem é. A primeira, por favor. Vamos tocar isso 4 vezes. Okay, thank you. Essa era a voz inglesa. Façam-se mais fortes. Prestem atenção. Tornem-se mais fortes. E esses que falam para a Inglaterra é Winston Churchill, porque a outra voz que veio falou Winston Churchill. Isso lhe dará uma boa ideia de VP do fenômeno de voz eletrônica. Vários pesquisadores desse fenômeno têm coletado milhares dessas vozes pequenininhas, tênues de espírito, desde os 50. Em 1980 houve uma grande descoberta. 2 americanos, chamados George Meek e Bill O'Neill, desenvolveram uma máquina chamada Spiricom, que deu um salto quântico na transcomunicação. Esse é o aparelho Spiricom operado por Bill O'Neill. Ele permitia diálogo estendido entre o céu e a Terra pela primeira vez na história. Bill O'Neill gravou mais de 20 horas de diálogo com o seu colega de espírito, Dr. George Jeffreys Miller, um falecido cientista da NASA. Gostaria de tocar alguns trechos desses diálogos. No primeiro, vocês vão ver que as personalidades de O'Neill na Terra e Doc Miller em espírito vêm muito claramente. E O'Neill na Terra era altamente independente e meio teimoso. Doc Miller e no espírito é bem determinado e meio rabugento às vezes. Aqui os dois estão conversando se devem ou não captar o contato no filme. Aqui vocês podem ver, vai haver
Eu vou pedir aos tradutores para ler isso e traduzir. A fita, por favor, e a transparência. Oh, I know what you're talking about now, sir. No, sir. Dr. Mueller, please, sir. Yes, sir. Turn the camera off. Well, sir, I like to record Eu this gostaria de gravar isso. so that if you should tell me something, sir, you know, Para divulgar. and I forget. I'm trying to remember. I can always play this back, sir. Se posso tocar isso de volta. Eu disse. Oh, Dr. Mueller, Doutor Miller, por favor, desliga essa maldita câmera. O que você faz? all right, sir. Tá bom, doutor Miller. Was it translated? Was Foi it traduzido? Foi. Yes. Doc Miller levou seu conhecimento de eletrônica para a próxima vida quando ele morreu em 67. Então ele ajudou Bill O'Neill a projetar o equipamento Spiricon, conforme indicado pelo seguinte diálogo. Por favor, a próxima. O problema é o regulamento da impedância naquele terceiro transistor. Terceiro transistor, Doc Miller, sim, transistor que se segue à entrada de áudio. Bill, eu não entendo. O pré-amplificador, o preamp, sim. Sei que nós podemos corrigir introduzindo um resistor de 150 ohms, meio watt, em paralelo com microfarad, um capacitor microfarad cerâmico. Acho que nós podemos vencer esse problema da impedância. Ai, meu Deus, eu tenho que voltar ao meu esquema. Oh, boy, I'll have to get the schematic out. Meu esquema. Então, o corpo astral, o corpo espiritual, não tem cordas vocais. O Dr. Miller estava usando o Spiricon como voz, que emitia 13 tonos, que passa pela voz masculina, que emite sons zumbidos e, de alguma forma, é muito sensitivo, que o Dr. Doc Miller conseguiu alguma coisa aqui reminiscente da voz que ele tinha. Eu quero tocar uma primeira voz, uma das últimas, um dos primeiros diálogos ITC gravados, então é muito importante por esse lado. Outra vez é Bill O'Neill no Spiricon. Dessa vez o colega de espírito é Fred Engstrom, que morreu na Virgínia, no interior da Virgínia, em 1830, 150 anos antes desse contato. Próxima transparência. Se eu gostaria que eu lesse primeiro, melhor. Você podia me dar uma contagem de 10? Daí ele diz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A Bill diz sim. Fred diz, você me entendeu, Bill? Bill diz, sim, eu entendi. Deixa eu fazer uma mudançazinha aqui, tá? Fred diz, ok. Aí, oh boy. Oh meu Deus, o que foi? Ai, você acha, eu posso dar uma risada? Não, vai, ri. Aí o Fred diz, ha, 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 ha. Bill diz, ok, é bom, ha, ha, ha. Vou fazer uma mudança aqui e vou dizer alguma coisa. Conta até 5. Fred diz, 1, 2, 3, 4, 5. Bill, você soa como um robô. O Fred diz, eu sou? Talvez eu seja um robô. O Bill diz, eu duvido muito. Eu vou mudar de volta. Agora me conta outra vez. O Fred diz, 1, 2, 3, 4, 5. Agora a gente pode tocar a fita.
much. I'm going to change it back again. Now give me a count of 5. Again. Okay, thank you. Could we have the next slide, please? Por favor. Bill Bill O'Neill era um verdadeiro pioneiro na pesquisa. Ele morreu em 91 e agora ele trabalha intimamente comigo e com o meu grupo em Colorado. Parece que ele se encontrou com o seu antigo colega de espírito, Doc Miller. Esse ano, o experimentador Adolf Holmes recebeu uma carta de Doc Miller. Vou ler um trecho agora. Notem como ele penteava o cabelo quando ele estava penteava o cabelo quando estava vivendo na Terra. Aqui é o Doc Miller. Eu aprendi a procurar as coisas do William. Aí o cabelo dele ainda fica de pé. O meu amigo Franz Heckmann diz que encontrou o caminho. O Conselho dos Mortos sempre ajudou. Eu saúdo você e dou também os sinais de paz interior, alegria e boa saúde. O amor é a forma mais pura de energia. Saudações a todos do espírito que perdura além das coisas físicas. Fim do contato. Próximo. Bill O'Neill e eu temos várias coisas em comum. Ambos somos curiosos e inovadores. Preferimos experimentar sozinhos do que em grupo. Nós adoramos ver as crianças contentes e rindo. Gostamos de descobrir as coisas e resolver quebra-cabeças. Ambos tínhamos alguns hábitos ruins. Muito uísque, 2 ou 3 maços de cigarros por dia e café aos baldes. Esses excessos, esses maus hábitos também nos causou problema na vida. Nós aprendemos do lado difícil, que quando você faz muito essas coisas ruins, você pode abrir o caminho para espíritos perturbados. As coisas começam a andar pior para você quando você está guiando, quando você está em casa. E eu parei com os maus hábitos quando eu fiquei com câncer 9 anos atrás. Bill parou com os dele quando ele morreu em 91. Mesmo assim, é uma luta para ambos. Eu também ainda tenho uma necessidade, às vezes, de tomar álcool, ou um pouco de café, ou cigarro, de vez em quando. Eu acho que Bill também sente as mesmas coisas. Nós levamos os nossos padrões de pensamento e comportamento para a próxima vida, não só as boas, como as coisas más também. Se você gosta de álcool na Terra e ainda quer tomar álcool quando você vai morrer, você provavelmente vai levar isso para outro mundo. De qualquer forma, Bill e eu parecemos nos ajudar um ao outro, cada um de um lado do véu. E nós fazemos o trabalho mútuo que fazemos com o ITC. Um psicólogo moderno pode achar esse grupo de apoio, um pouquinho inédito, mas funciona. Então, Bill O'Neill trabalha comigo através do meu rádio em casa. Eu gravo muitas das nossas sessões e eu vou compartilhar algumas desses contatos com ele, com vocês. Eu faço a maior parte dos meus experimentos nas primeiras horas da manhã, quando todo mundo está dormindo. Embora nessas últimas eu tenho feito durante o dia. Durante uma dessas sessões eu saí para tomar um copo d'água e quando eu voltei, Bill diz, estamos de volta. Por favor, a fita. I'm going to go let the cat in and get some more water. I'll be right back. Nessa voz, of 1996. 96, quando eu estava recebendo muito dessas vozinhas na fita.
Aquele verão, um zumbido estranho começou a entrar nos alto-falantes do rádio e durante as sessões eu achei que era meio chato, uma interferência ou acidente de algum tipo, então eu desliguei o rádio. Eu posso tocar para ver o que esses zumbidos eram. Eu acho que era só interferência. Tentei sintonizar o rádio, mas ficou mais persistente. Aí eu notei modulações dos sons, como se alguém estivesse tentando usar as vozes para falar. Próxima fita, por favor. Eu comecei a incentivar esses sons e ficou óbvio que sim, alguém estava tentando falar comigo. E eu sabia que era Bill O'Neill. Parece que ele tinha desenvolvido algum tipo de equipamento Spiricon do lado dele, estava usando para trabalhar com meu rádio. Embora fosse óbvio que Bill estava falando, eu não tinha ideia do que ele estava dizendo. O problema parecia ser as vogais. Em inglês, A, E, I, O, U. Não fazia nenhuma distinção entre as vogais, parecia a mesma coisa. Então eu pedi Bill O'Neill para focalizar nos sons vocálicos e foi isso que aconteceu. Vou tocar 2 vezes. O Bill ainda usa as vozes de VP. Uma manhã, no mês passado, essas vozes moduladas estavam ficando mais e mais suaves, né? Aí eu preveni que ele está ficando fraco, né? E ele tem um bom senso de humor, porque ele diz o seguinte: puxa, eu estou me sentindo bem, pô. Então eu vou tocar 4 vezes dessa vez. O Bill, ele tem um código especial que ele usa para se identificar comigo. E eu estava gravando de manhã, às vezes, de repente, ele entrava no rádio e soava tipo assim, tan, tararam, tan, tan. E ele já fez isso várias vezes, né? Eu vou tocar algumas para vocês terem uma ideia como é que é. Eu formei o meu primeiro grupo de ITC em Colorado em 94. Depois de um ano de reuniões, de experimentação, eu estava imaginando por que a gente não estava obtendo contato, né? Depois eu comecei a obter alguns chamados telefônicos, né? De Constantine Router. Aquele Time Spring, um grupo de espírita. Aqui tem um excerto de algum desses chamados, né? Que eu deixei a secretária eletrônica quando eu não estava em casa, né?
telephone contact to the RITC roof. Click mark until we will have strengthened the bridge, the domestic bridge, to our Time Stream group. This is Konstantin Raudive speaking. What he said was, O que ele disse foi o seguinte, né? Não haverá nenhum contato de telefone ao seu grupo ITC chamado Colega Marcos, até que você tenha reforçado a fonte ou nos ligar as nossas ligações telefônicas ao grupo Team Stream. Porque essa foi, então, quer dizer que a mediunidade desempenha um papel muito importante nesse trabalho em construir aquele campo de contato. Quando se desenvolve dois seres humanos, seja eles terráqueos ou espirituais, aquele campo espiritual de energia, né? Quer dizer, o campo de energia, de campo energético que gera entre esses dois seres. Entre os pesquisadores ITC, né, eles chamam de campo de contato ou ponte energética. Agora, a energia viva que faz esse contato tem vários nomes, Chi, Shakti, PCI, Holy Spirit, Espírito. Quando nós concentramos, né, nós desenvolvemos um contato de campo com aquela pessoa, né? Quando nós concentramos, né, nós desenvolvemos um campo de contato com o espiritual com aquela pessoa. À medida que nós praticamos essa arte de concentração, né, os nossos campos de contato ficam mais fortes e a sensibilidade desses campos de contato torna-se mais agudo. Vocês poderão saber, por exemplo, quem está no telefone antes dele tocar, ou se uma pessoa querida está com problema. Agora, sintonizando com esses contatos, é parte da vida em todo lugar. Infelizmente, nós, civilizados, bloqueamos as nossas ligações psíquicas, né, por causa das nossas preocupações com o mundo material. Agora, construindo um contato contínuo, né, é a chave de sucesso do trabalho ITC. Seria interessante se nós pudéssemos ligar a televisão, o computador, ou então o rádio, né, e começar a ter esses contatos, né? Mas como nós primeiro temos que desenvolver um contato forte, né, entre nós e, logicamente, os nossos colegas espíritos. É esse contato de campo que realmente liga a lacuna entre as dimensões. Isso aqui é uma visão simplificada do nosso make-up espiritual. Os corpos físicos, eles habitam temporariamente, né, esses corpos espirituais, porque sabe muitos os corpos espirituais como parte do nosso, como a alma, né, como você e eu, né, aquela casca física, como um cocoon, né, um casulo, né. E, bom, eu não tenho tempo, logicamente, de falar sobre essas coisas hoje, né? Mas, próximo slide, por favor. Isso mostra o Konstantin Raudive na esquerda, e isso depois da sua morte do seu corpo astral, na esquerda. Isso mostra Frederick Jurgensen, né? O seu corpo físico na esquerda e na direita, o seu corpo etérico, o corpo que ele viveu durante 3 dias depois que nós saímos do corpo físico, que quer dizer é o corpo espiritual que as pessoas geralmente chamam de aparições ou fantasmas. Próximo slide, por favor. Esse é Frederick Jurgensen na direita e seu corpo físico, e na esquerda, seu corpo astral, né? Depois que ele saiu da matéria. Essa foto veio de televisão de Adolf Holmes há uns anos atrás, né? Próximo slide, por favor. Isso aqui mostra Ezra Brown, né, que Jules já falou anteriormente. Próximo slide. Isso aqui em espírito, você pode ver a comparação, né? Próximo. Isso aqui, George Meek, né, você mal o vê, né, porque é quase transparente por causa da iluminação que ele usa e também a projeção dos campos energéticos do seu corpo. E isso é uma experiência fora do corpo no seu laboratório. Você pode ver as linhas, a silhueta do seu corpo. Próximo slide. Essa é uma réplica de George ouvi essas experiências dele também no laboratório. E você pode, novamente, você vê a projeção dos seus campos energéticos, você vê através das suas pernas, né? A cadeira atrás entre as suas pernas.
E isto aqui é uma foto tirada pelo meu amigo William Stansmore, membro da INET, International Organization. Ele estava fazendo uma turnê com o Dalai Lama pelo país e ele tirou essa foto numa igreja em Nova York e ninguém viu a vista da mão do Dalai Lama, mas apareceu na foto. Isso aqui, então, as energias que faz o nosso corpo, que às vezes é capturado, aparece nos filmes. Desde que eu não tenho mais tempo, senhoras e senhores, me parece que o tempo voa, né, quando a gente está se divertindo, infelizmente, né? Mas, deixa eu ver. Bom, os nossos colegas Schweizer e Shorter nos disse o que é, na realidade, quando ele trabalha perto com eles na Terra, né? Por exemplo, né, os nossos amigos no Time Stream, né, eles seguem, ou quando eles frequentam essas conferências, né, ela disse que essa é a experiência, né, que eles geralmente sentem, né? Quando a gente deixa no corpo denso astral e funde-se com os elementos, é um sentimento maravilhoso. Nós flutuamos no espaço, né, e somos um com o ar, natureza, não sentimos nem tristeza nem alegria, mas ainda permanecemos os mesmos. Quando eu viajo dessa forma, é difícil de voltar para o plano humano. Você pode me chacoalhar se você me pedir, você que você precisa de mim, caso contrário, nós podemos realmente sentir a falta daquele fluxo, né? Quando aparece ser um momento para mim, na realidade são anos para você, e eu fiquei totalmente perdido no tempo. E por essa razão que eu raramente viajo desta forma, e eu sempre apelo aos meios de transporte usados no nível humano. Portanto, quando nós viajamos por avião, carro, ônibus, para ir nessas reuniões, nossos colegas de espírito, eles pegam certos transportes convencionais nas suas dimensões. Eles viajam realmente para aviões, ônibus, etc. Quando nós comemos, eles também comem semelhante a nós. Isso para que eles permaneçam bem próximo de nós, né, na sequência de tempo que nós estamos acostumados. Portanto, eu gostaria de agradecer muito o Constantine Rodovers, os técnicos Herman Kaiselin, Bill O'Neill, Carlos de Almeida e todos os nossos transparceiros. E muito obrigado, meus amigos, né, por compartilhar com os meus sentidos de missão nesse mundo tão atarefado. E eu agradeço a audiência por fazer isso um dos congressos mais maravilhosos que eu já frequentei. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigado.